Fala pessoal, o tema da aula de hoje é planejamento financeiro e eu quero convidar vocês a estudar um pouco mais e a entender esse tema, que é a grande dificuldade. A maioria das pessoas, em toda pesquisa que nós fazemos, diz que tem problemas com essa questão, né? O planejamento financeiro. Bem, a dificuldade de planejar é um dos temas abordados no capítulo de um dos livros do Cerbasi, que é o livro que nós estamos utilizando aqui. E a dificuldade do planejamento é um assunto fundamental para todas as pessoas. A grande maioria, disparado, tem dificuldade com o planejamento financeiro, tá? Geralmente as pessoas não sabem onde quer chegar. E as pessoas também, às vezes, têm dificuldade de enxergar daqui 20, 30 anos e começar a trabalhar essa expectativa de vida e esse caminho daqui até lá. Então, a dificuldade, ela existe e ela não é só sua, não é só minha, é da grande maioria das pessoas, tá? A dificuldade financeira, né, de planejamento, propriamente dito, ela traz alguns problemas no dia a dia. Isso a grande maioria das famílias enfrentam, tá? Esses problemas financeiros do dia a dia, às vezes existe um descompasso entre a quantidade dos valores recebidos e os valores gastos, tá? As pessoas não fazem poupança, não sabem onde aplicar o dinheiro. Então, quando você tem dificuldade com um desses itens, quanto ganha, quanto gasta, onde aplicar o dinheiro, né? Se essa aplicação tem mais risco, menos risco, se ela é diversificada, como é que você vai ter um rendimento lá ao longo prazo, no curto prazo? Tudo isso, né, são questões que envolvem o planejamento financeiro. Um planejamento financeiro, lógico, de maneira mais contundente, mais adequada, tá? Então, planejamento financeiro, quando você não tem esses elementos embutidos aí, essa organização muito bem feita, né? E isso não é um hábito na sua vida, de certa forma, no dia a dia das famílias existem aquelas briguinhas e no decorrer do dia a dia eu posso afirmar para vocês que os problemas financeiros geralmente eles são decorrentes de más decisões, né? Quando você planeja, você tem uma probabilidade muito maior de tomar uma decisão de acordo com o seu planejamento, se você tiver o pulso firme e a orientação já organizada na sua mente. Então, quando você se organiza, você fica com a decisão na ponta da língua e provavelmente esses problemas financeiros também reduzem, tá? Então, eu quero dizer para vocês que problemas financeiros geralmente eles decorrem de decisões mal resolvidas, decisões ruins, tá? E em geral, isso acontece muito com as famílias. E aí, como eu disse agora há pouco, problemas financeiros, dificuldade de planejamento geram pequenas brigas, tá? Pequenas brigas que é exatamente pela falta de planejamento financeiro. E além dessas brigazinhas, quando as pessoas querem sair dessas brigas, fazem rápidos ajustes no seu orçamento doméstico e aí acha que está tudo resolvido, mas esquece de pensar no longo prazo. E o longo prazo é fundamental, tá? Você tem que viver hoje, você tem que viver amanhã e você tem uma expectativa de vida com base na sua família, por exemplo. Existem pessoas que vão antes do tempo, regular dentro da família, mas geralmente é uma fatalidade, né? E a gente não pode pensar vivendo nisso assim. A gente tem que se preparar para todas as situações, tá? Ou então pela boa parte das situações e pensar lá no futuro. Quando a gente não tiver uma condição, né, braçal para o trabalho, a gente, com menos energia, pode ter uma independência financeira. E nesse meio caminho aí, quando tem essas briguinhas, esses rápidos ajustes, uma coisa muito comum que acontece é as pessoas, assim que recebem uma vantagem financeira, elas aumentam os gastos para usar um pouquinho mais desse recurso extra que acabou entrando. Então, quando você não tem planejamento, as coisas no dia a dia elas caminham aleatoriamente, de maneira onde você não tem decisões
tão contundentes, tão precisas para um planejamento futuro, uma decisão mais apropriada e sólida do seu aspecto financeiro, das suas finanças pessoais. E muito disso também se deve a um conto de fadas que tem a classe média, tá? O Cerbasi, o autor desse livro, traz muito bem essa questão e de maneira clara, tá? A maioria das pessoas da classe média tem aquele conto de fadas que você tem que fazer uma festinha de 15 anos, que uma família bem-sucedida é aquela que tem um bom carro e que às vezes troca de carro todo ano, tá? Sempre tem um carro mais novo, os filhos têm os brinquedos da moda, né? Passou na televisão, não, meu filho tem que ter, enfim. Geralmente quando o filho passa na faculdade ganha um carro, tá? Então são decisões do dia a dia que achatam as pessoas a viver numa classe média ou numa classe mais baixa do que a média em muitas das vezes, tá? Então isso aí mina o seu sucesso financeiro a longo prazo. É importante colocar essas questões porque isso vai mexer com muitos de vocês, tá? Mexe comigo, mexe com vocês também. Então, o assunto de hoje, né, colocando em pratos limpos, digamos assim, né, eu quero dizer para vocês que o planejamento financeiro ele é fácil de fazer, muito simples, tá? Mas ele é difícil de ser mantido. E aí é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Um hábito, tá? Você precisa tornar isso um hábito, tanto para você quanto para sua família. As pessoas que dividem os gastos e as pessoas que dividem as receitas. Se são compartilhadas ou se são individuais, aí é com você. Mas é importante que você tenha na sua mente que o planejamento financeiro ele não é só um plano que fica no papel. Você precisa tornar isso um hábito diário. E aí, quando você começa a tornar esse hábito, né, começa a buscar esse hábito, você começa a se sentir satisfeito por estar alcançando pequenas metas, por estar alcançando grandes metas, tá bom? Primeira coisa que você precisa fazer hoje, nesse exato momento, eu convido até você a pegar um papel e anotar um objetivo que você tem aí no próximo ano, um objetivo que você tem aí nos próximos 5 anos e nos próximos 10 anos, tá? Pode fazer também pensando até mais à frente, e eu aconselho, tá, de 20 a 30 anos. Então, provavelmente, em um desses momentos aí, você vai dizer que seu objetivo é ter liberdade financeira, ter uma independência financeira, ou seja, não quero depender mais do meu salário. Eu sou funcionário público, vou receber meu salário lá na frente, o governo vai garantir. Não se pensa exatamente só nisso, tá? Eu estou falando em independência financeira, é você nem depender tanto do governo. Eu sei que estabilidade geralmente não existe, tá? Eu considero isso como uma premissa. Então, assim, a gente não pode depender do governo lá na frente. Vai que tem outra reforma da Previdência, vai que tem uma quebra do governo, muda de governo, enfim. Você precisa começar a pensar em várias possibilidades, tá? Se bem que eu acredito no país que a economia vai começar a crescer novamente, mas você precisa se programar daqui 20, 30 anos. Olha só quantas mudanças nós tivemos nos últimos 20 anos, entende? Lá desde 2000, 2001 até hoje, 2020. Né? Quantas mudanças foram, quantos tipos de governo, quantas ocasiões de oportunidade o mercado teve e de baixa também que teve no mercado e que a gente poderia ter aproveitado, enfim. Muitos que vão assistir o vídeo aqui, essa aula nem tinham nascido, né? Nem estavam trabalhando, mas outros já estavam. Então, assim, comecem a planejar 20, 30 anos à frente, mas também eu quero dizer para vocês, como a gente tem a lição do dinheiro feliz, e aí até no próprio livro do Cerbasi também, outros livros ele fala, de você colocar pequenas metas, né? Metas de 1 ano, meta de 2 anos, e você aproveitar a vida também, se sentir feliz, comprar experiências, tá? Que tipo de metas são essas? Bem, primeira grande meta que eu tenho aqui, que eu estou falando para vocês é o seguinte: eu quero ser independente financeiramente daqui 20, 30 anos. Isso é uma meta grande, tá? Quanto que eu preciso, por exemplo, de dinheiro hoje para ganhar 10 mil reais? Se eu fosse aplicar na bolsa ou se eu fosse comprar imóveis e isso fosse me dar retorno em aluguel.
eu preciso de 10 mil reais para viver. Um exemplo, tá? Contando que eu sou uma pessoa mais velha, que preciso de medicamentos, que preciso viver mais tranquilo, tá? Esses 10 mil hoje me satisfaria de maneira bem confortável. Então, se eu estou pensando nisso, vamos projetar isso lá para frente. Qual volume financeiro poderia me dar essa renda passiva, né? É um exemplo. Agora vamos pensar mais para frente. E, aliás, mais para trás, né? Vamos voltar aqui agora para a realidade de hoje, não mais 30 anos à frente, né? Na realidade de hoje eu quero ter também férias com minha família, eu quero comprar, né, uma propriedade para poder alugar daqui 2 anos, eu quero fazer outras coisas com minha família, por exemplo, umas férias mais curtinhas agora, umas férias mais bem elaboradas, digamos assim, daqui 2, 3 anos. Então, assim, eu tenho pequenas metas durante o tempo. Vamos colocar essas metas no papel e colocar a meta também de longo prazo. E aí, daqui a um tempo, a gente vai começar, durante essas aulas, vocês vão começar a observar quais os passos necessários para chegar até essa meta. Uma coisa que eu falei na primeira aula, eu falo toda a aula basicamente, e tento fazer vocês refletirem, é o seguinte: não é só a maneira de gastar, mas também o quanto você ganha é fundamental, tá? Então, às vezes, você precisa de ganhos maiores para realizar seus sonhos. Não basta simplesmente economizar, tá? E aí, com essas metas, vai ficar mais fácil saber onde você quer chegar e eu vou te ajudar nisso. Nós vamos chegar nesse caminho, nesse planejamento, e eu espero que ao final do curso você melhore a sua vida financeira.